O kibbutz de Kfar Aza foi palco de um dos principais ataques do Hamas em Israel no último sábado. A comunidade é localizada a poucos quilômetros da faixa de Gaza e teve um alto número de mortos. Militares ainda recolhem os corpos no kibbutz de Kfar Aza. A fazenda coletiva foi invadida no último sábado por militantes do movimento Hamas, infiltrados a partir da faixa de Gaza, a apenas 2 quilômetros de distância. Os agressores incendiaram as casas para forçar os moradores a sair e então abriram fogo contra eles, segundo um oficial israelense. Muitos preferiram morrer queimados ou intoxicados pela fumaça, ao invés de morrer nas mãos dos extremistas. Muitas pessoas também morreram nos abrigos antiaéreos. Alguns deles têm sinais de terem sido atingidos por explosões na altura das janelas. Os agressores lançaram granadas para dentro. Segundo comentou um militar, 70 homens armados e treinados atacaram Kfar Aza por volta das 6h30 da manhã do último sábado, com a intenção de causar um massacre. Devido à curta distância de Gaza, os agressores chegaram rapidamente ao kibbutz. Vários militares israelenses consultados pela agência France Presse falam em mais de 100 civis mortos e até mesmo 150 só nesta cooperativa agrícola. Bom, outra coisa que o nosso público também já entendeu, que esse conflito ele não vai se resumir a sangue, suor e lágrimas, parafraseando Winston Churchill, quando ele avisa que os britânicos entrariam naquela que seria a maior das guerras para ser a última das guerras. O palco político é muito importante. E aí eu vou pedir outra ajuda do Vitélio Brustolin, que ele é professor da Universidade Federal Fluminense, pesquisador de Harvard e que tem nos ajudado muito a entender esse conflito aí. Professor Brustolin, muito obrigado por ceder aí mais um tempo da sua preciosa rotina. Eu queria começar perguntando o seguinte, professor Vitélio. O Israel declarou ao longo da semana outra coisa que me chamou muito a atenção. Os war bonds, bônus de guerra. A gente já viu isso em outros capítulos da história. Os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, e eu lembro até de uma passagem aqui no Brasil, doe ouro para o Brasil numa questão de conflito interno. As guerras são muito custosas, não só de vidas, principalmente, mas por recursos financeiros. Como é que o senhor avalia essa declaração do governo israelense de pedir, então, os chamados títulos de guerra, bônus, ou bonds de guerra? Significa que nós teremos aí um longo percurso pela frente. Boa noite para o senhor, antes de tudo. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. É um prazer conversar com vocês. Marcelo, a guerra é muito custosa, né? Esses 360 mil reservistas convocados por Israel, a logística deles demanda muitos recursos, porque eles precisam ter pelo menos 3 refeições diárias, tem toda a questão dos equipamentos que precisam ser entregues, tem o custo das armas. Por mais que Israel seja o país que mais recebeu recursos dos Estados Unidos na história, desde 1948 são 240 bilhões de dólares a estimativa, e por ano Israel recebe 3,8 bilhões de dólares. Inclusive, se a gente olhar para o sistema do Domo de Ferro, que foi desenvolvido em parceria com os Estados Unidos e foi posto em prática em 2011, cada um daqueles mísseis custa 60 mil dólares. E esse valor é pago pelos Estados Unidos com a aprovação do Congresso americano. Mas Israel está tendo um custo, neste momento, muito elevado. Israel é o país que é o 14º país que mais investe em defesa no mundo. Isso chega a quase 5% do PIB de Israel. Mas como esta é uma guerra, haverá gastos extras. E essa é uma forma do governo de Israel arrecadar recursos para uma economia de guerra, Marcelo. Professor Vitélio, vou trazer outro personagem aqui, que é a Arábia Saudita. A gente tem falado muito no Irã, da suposta participação via Hamas, via Hezbollah, mas eu queria trazer também esse ator importante, a Arábia Saudita. O que me chamou a atenção ao longo das notícias da semana, professor Vitélio, foi a Arábia Saudita colocar ali, fazer uma menção de que vai ajudar a manter o petróleo num preço, num patamar aceitável, que não passe muito da perigosa fronteira dos $100.
Que tipo de manifestação é essa da Arábia Saudita que parece que está querendo colocar mais água na fogueira, tentando diminuir os ânimos, do que gasolina? Marcelo, é muito interessante essa pergunta, porque a OPEP, que é quem controla o preço mundial do petróleo, foi criada logo depois da guerra do Yom Kippur. Os países árabes se unem e criam essa organização internacional que tem uma influência geopolítica mundial. A aproximação da Arábia Saudita com Israel não interessa ao Irã, porque os Estados Unidos, na sua geopolítica em relação ao Oriente Médio, tinha 3 pilares. Até 1979 tinha a Arábia Saudita, Israel e até 79 o Irã, quando ocorre um golpe no Irã e a invasão da embaixada dos Estados Unidos em Teherã. Então os Estados Unidos ficam com Israel e a Arábia Saudita. A aproximação desses 2 países não é bem vista pelo Irã e não interessa ao Irã, assim como não interessa a Rússia, que é parceira do Irã e recebe os drones Shahed que usa para atacar a Ucrânia nesse momento. Desde 2020, os Estados Unidos mediaram relações de aproximação de Israel com uma série de países árabes, com Emirados Árabes Unidos, com o Bahrein, com o Marrocos, com o Sudão. E este ato terrorista do Hamas, uma das intenções dele é afastar Israel de outros países árabes. Por isso, quando a gente vê essa ação da Arábia Saudita, por um lado, a nota da Arábia Saudita, quando aconteceram os atentados terroristas, foi de que a população palestina tinha direito de se defender, ou seja, já é uma reação de afastamento em relação a Israel. No entanto, essa ação de tentar segurar o preço do petróleo, que variou pouco, na verdade, variou em torno de 4% a 5% apenas desde o início da guerra, é uma ação provavelmente coordenada com os Estados Unidos, Marcelo. Professor, eu queria agora atravessar o Mediterrâneo, trazer aqui para um pouco mais da nossa realidade nas Américas e para um panorama mundial que vai ser muito importante em 2024. Claro que a guerra está pautando o nosso noticiário, mas a gente não pode perder o olhar para a eleição dos Estados Unidos. Tivemos aí um primeiro passo do presidente Joe Biden, mandou recursos militares. Toda vez ele tem o cuidado de dizer, não vão ter o efetivo, a infantaria americana não vai entrar em ação. Mas tem porta-aviões, tem navios de guerra, tem caças, tudo mais que vocês precisarem. Isso, obviamente, vai ter um reflexo positivo, ou pode vir a ter um reflexo positivo na campanha dele, por enquanto pré-candidato e depois candidato em 2024. Lembrando que a comunidade israelense nos Estados Unidos é muito importante, seja para o eleitor, seja para a economia de um modo geral. Eu gostaria de ouvir a sua avaliação, professor. Bom, vamos começar pelo final, né? Você mencionou a comunidade israelense, a estimativa é de que hoje exista 6 milhões de judeus nos Estados Unidos e 6 milhões e meio, esses números variam, em Israel. A questão do Biden é que o Trump criticou muito que ele liberou 6 bilhões de dólares que tinham sido bloqueados do Irã, dinheiro do petróleo, por causa das sanções internacionais. Aqui a gente precisa colocar em contexto, porque o Obama tinha feito um acordo com o Irã para acabar com o programa nuclear do Irã. E aí, quando o Trump assumiu, ele saiu do acordo, tirou os Estados Unidos do acordo, porque ele alegava que o Irã continuava enriquecendo o urânio. Tem dados de que o Irã estaria conseguindo enriquecer o urânio a 83%, e para fazer armas nucleares, você precisa enriquecer em torno de 90%, ou seja, estaria muito próximo de construir uma primeira ogiva. Então, o Trump critica o Biden por, segundo o Trump, ter sido fraco no Oriente Médio. Ao invés de tentar a solução que tinha sido tentada por outros presidentes de criar o Estado palestino, de chegar a uma solução de 2 estados, o Trump diz que o Biden teve uma outra política externa. Eu falei há pouco que desde 2020 os Estados Unidos mediaram uma aproximação de Israel com outros países. Essa foi a estratégia do Biden para aquela região, procurar aproximar Israel de outros países árabes, Marcelo. Télio, e você mencionou o Trump. O que me chamou a atenção também foi o Trump dizer claramente: Benjamin Netanyahu falhou. O Estado de Israel, comandado por Netanyahu, errou, não viu essa preparação do Hamas. Me chamou muita atenção esta crítica muito contundente, com nome e sobrenome. Isso também não pode esbarrar
na campanha do Trump, que ainda é pré-candidato, mas tudo que indica ele vai ser o candidato republicano, criticar um aliado tão importante, alguém tão proeminente no cenário internacional, não é arriscado, Vitélio? É arriscado, mas o Trump calculou esse risco, porque o que acontece, Marcelo? O Barack Obama, lá em 2017, pela primeira vez em décadas, os Estados Unidos deixaram de barrar uma resolução contra Israel no Conselho de Segurança da ONU. Os Estados Unidos vêm barrando essas resoluções desde 1979, as resoluções contra os colonos israelenses fazendo assentamentos em áreas consideradas palestinas. E aí, em 2017, os Estados Unidos se abstêm no Conselho de Segurança pela primeira vez. E isso é muito criticado por Israel, pelos israelenses em geral, e aí, ao invés de cumprir a resolução, o Israel espera pela posse do Trump, né? E aí isso volta para trás, existe uma aproximação entre o Trump e o Netanyahu, existe uma intenção dos Estados Unidos de mudarem a capital, a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, porque isso é um outro problema internacional. Quando, em 1947, a ONU chegou à solução de 2 estados para Israel e Palestina, tinha sido aventado que Jerusalém ficaria sob uma tutela internacional, ou seja, não ficaria com ninguém, né? A comunidade internacional administraria Jerusalém até chegar a uma solução. Mas aí, na Guerra dos 6 Dias, em 63, Israel ocupa Jerusalém Oriental, né? Jerusalém Ocidental, aliás. Jerusalém Oriental continua sob domínio palestino, ali que está a mesquita de Al-Aqsa, ali que está o Muro das Lamentações, que é o que resta do Segundo Templo. Então, por um lado, a declaração do Trump é aberta e provavelmente ele pensa realmente isso, porque é isso que as imagens demonstram, que havia treinamento, que havia preparo das forças do Hamas logo debaixo do nariz da inteligência de Israel, que não foi capaz de prevenir. Mas, por outro lado, a alternativa ao Trump não é favorável a Israel neste momento, Marcelo. Bom, Vitélio Brustolin, que é professor da Universidade Federal Fluminense, pesquisador da Universidade Americana de Harvard. Obrigado mais uma vez pelo teu tempo, Vitélio. Tenho certeza que a gente vai se falar muito ainda e até uma próxima oportunidade, que eu tenho certeza que vai ser bastante em breve. Será um prazer conversar contigo, Marcelo. Boa noite a todos. Obrigado, boa noite, Vitélio.